Olá, turminha! Vamos para o nosso módulo 6. Vamos tratar de aspectos importantíssimos das competências 2 e 3, da introdução e do plano de texto. Tudo muito bem interligado. Vejamos o que é a competência 2 e o que é a competência 3. Vamos ver aqui o que a matriz de referência Enem define para cada uma. A competência 2 diz que é preciso compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nós vamos entender muito bem isso nos nossos exercícios. Nós precisamos ter um texto dissertativo argumentativo, isso é muito importante. Você não pode apenas expor situações, você precisa avaliá-las, você precisa opinar. Nós vamos também desenvolver o nosso tema dentro dos seus limites, sem tangenciamento. E vamos dividir o nosso texto em 3 partes: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na conclusão, costuma aparecer uma proposta interventiva, não é obrigatório que essa proposta esteja na conclusão, mas é interessante que assim ocorra, porque isso vai facilitar o seu plano de texto. Na competência 3, turma, nós vamos selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é uma palavra muito importante, que é a palavra interpretar. Além de trazer as informações, nós precisamos avaliá-las para trazer ao texto o seu tom dissertativo ou argumentativo. O texto não pode ser apenas expositivo. E nós precisamos interpretar esses fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Se a sua redação não tem um ponto de vista explícito sobre o tema e não tem outros pontos de vista explícitos sobre alguns aspectos que dizem respeito a esse tema, você não está produzindo um texto argumentativo. É preciso que você opine, é preciso que você diga o que fazer, é preciso que você sugira. Então, esse é o texto dissertativo argumentativo. Vamos a uma introdução. Vamos ver o que é, primeiramente, a introdução. A introdução de um texto dissertativo argumentativo, escrito para o Enem, deve conter uma tese explícita, que é o que eu há pouco chamei de ponto de vista relativo ao tema. Essa tese é relativa ao tema proposto, como já disse, e deve permitir que os leitores presumam o projeto que norteia o escrito. Essas são exigências da competência 3 de avaliação. Rita, se tudo isso para mim é tão abstrato, turma, agora vai vir exercício e vocês vão ver como tudo é muito simples. Bem, assim, antes de escrever sua introdução, planeje o que contemplará nas demais partes do texto. Turminha, sabe qual é um dos problemas graves para quem vai construir o texto do Enem? Pega seu rascunho e começa a escrever algo sem um plano do que haverá até o fim nas suas 30 linhas. Então, esse é o problema mais grave. Depois a pessoa fica meio perdida, põe a caneta na boca, risca, quer apagar, não consegue construir um texto com tranquilidade, com uma sequência lógica, com um projeto pronto. Vamos ver aqui exercícios importantes agora, mas antes vamos refletir. Considerando que todas as propostas de redação do Enem exigem a construção de um texto que traga pelo menos uma sugestão de intervenção, você pode indicar uma medida, um caminho a seguir, uma estratégia a empreender, uma atitude, você pode sugerir uma iniciativa, um ato, uma ação, como você queira chamar. Você precisa vencer um desafio, é claro. Todos os temas do Enem vão querer o seu senso crítico. Então, você precisa identificar algo a melhorar ou a solucionar. E isso diz respeito a um desafio. Você tem o desafio de apontar situações problemáticas e depois o desafio de resolver tais situações. Sendo assim, você deve sempre pensar que ao começar a pensar no que vai escrever, deve ter em mente que ou vai promover algo positivo ou vai combater
algo negativo. Muito simples. Ou você promove o que é bom, positivo, ou você combate o que é negativo. E isso exige de você intervenção para promover ou para combater. Depois dessa reflexão aí, nós realmente iremos para o nosso exercício. Vejamos. Observemos alguns esboços de introdução que satisfazem esse raciocínio com base em 4 temas, dos quais os 2 primeiros são os do Enem 2021. Devemos preencher as lacunas de cada esboço. Então, turminha, eu vou aqui preencher as lacunas, a não ser que não haja espaço suficiente para mim. De todo modo, eu vou pedir para que vocês vão escrevendo aí no material de apoio, porque o material de apoio é similar aos slides. Vocês têm esse materialzinho para, com a caneta em casa, já ir preenchendo também, preenchendo comigo. Vamos ver o nosso tema. Primeira aplicação do Enem 2021, turma. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu quero que vocês observem que o Brasil está no tema. Às vezes, o Brasil não está no tema. Cuidado, gente, para que você, não tendo o Brasil no tema, sugira algo que seria relativo apenas ao Brasil. Isso seria uma incoerência. Se o Brasil está no seu tema, a sua análise se deterá no Brasil. E a sugestão que você trará será voltada para o Brasil. Mas se o Brasil não está no tema, o Brasil pode ser no seu texto um exemplo. Mas você não precisa falar do Brasil, nem deve falar do Brasil o tempo inteiro. E você não vai trazer uma solução que se volte apenas para o Brasil. Fiquem ligados nisso. Então, a primeira observação que você deve fazer quando abrir sua provinha, seu caderno de prova no Enem, é observar se o Brasil está no tema. Muito bem. Agora que eu sei que o Brasil está no tema, eu vou namorar esse tema. Namorar o tema, Rita C? Sim, porque nós olhamos para o tema muito rapidamente. E desse modo, nós não temos o domínio do que precisamos abordar. Eu vou observar as palavras do tema e eu vou produzir uma introdução que tem essas palavras em si. Ou seja, essa introdução conterá as palavras do meu tema. Podem ser as próprias palavras do tema, sim. Podem ser alguns sinônimos, mas às vezes a busca de um sinônimo só para não trazer a palavra do tema pode me desviar de certo modo e eu não encontrar o melhor sinônimo. Então, nada de errado existe em você usar as próprias palavras do tema. Então, eu estou trazendo essas observações para que você se sinta segura, seguro. Eu também preciso entender que eu não vou copiar esse tema exatamente como ele está disposto. Eu vou me familiarizar com as suas palavras e vou jogando essas palavras ao longo da introdução separadamente. Então, vamos retomar. Primeiramente, eu preciso observar se o Brasil está no tema. Isso, evidentemente, gente, depois de ter lido os textos motivacionais. Depois, eu vou pensar nesse tema e vou distribuí-lo na introdução. Mas vamos pensar no tema um pouquinho? Observem, eu tenho 2 lados do tema. O que está antes dos 2 pontos e o que está após os 2 pontos. Eu já identifiquei a palavra Brasil, eu já identifiquei a palavra garantia, acesso e cidadania. As palavras, na verdade, garantia, acesso e cidadania. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Do lado inicial, eu identifiquei invisibilidade e registro civil. Muito bem, eu já entendi que o registro civil é importante para garantir acesso à cidadania no Brasil. Olhar para um tema não significa concordar com o modo como o tema foi escrito, com o modo como o tema foi produzido. Eu tenho aqui algumas observações rápidas sobre esse tema e vejam, quando eu digo que eu tenho invisibilidade e registro civil, eu tenho uma certa incoerência. Porque o registro civil não deve ser somado à invisibilidade. Pelo contrário, o registro civil deve ser somado à visibilidade, porque ele é um documento importante para me dar visibilidade. Visibilidade como cidadã.
Então, eu trocaria a palavra invisibilidade pela palavra visibilidade. Observem do outro lado que a palavra garantia é muito forte. Um registro civil não é suficiente para garantir cidadania. Porque se eu tenho um registro civil, mas eu moro na rua, eu não tive acesso à educação, eu não tenho acesso à alimentação, eu não tenho acesso ao lazer, eu não tenho cidadania garantida. Então, sendo mais suave, mais prudente, nós diríamos que existe uma importância do registro civil para o acesso à cidadania. É um dos passos necessários, é um dos pontos cruciais para a cidadania. Tudo bem, mas nós precisamos ter esse olhar crítico para o tema e não podemos nos impressionar com algo que não nos agrade. Não é com o quê? É que não nos agrade. Nós precisamos dar um descontinho muitas vezes e já levar esse senso crítico. Agora observem, o acesso à cidadania é importante? É positivo? Estou fazendo agora um outro tipo de análise. Ou é negativo? É positivo, né, turma? Positivo. O acesso ao registro civil é positivo? É sim. Também é positivo. Então, eu preciso promover esse acesso ao registro civil, o que facilitará o acesso à cidadania. Eu não digo que garantirá, mas facilitará. Eu vou voltar aqui ao slide anterior, para que vocês, aliás, não ao anterior, ao que está ainda antes dele, para vocês lembrarem aquela dica. Ou eu promovo algo positivo, ou eu combato algo negativo. Neste caso, turma, eu tomei a minha decisão. Eu quero promover o acesso ao registro civil para, consequentemente, contribuir com o acesso à cidadania no Brasil. Então, eu já tenho mais ou menos a ideia do que eu preciso fazer. E se eu assim fizer, observem que eu já terei trabalhado alguns elementos do tema, com esta ideia. Então, vamos tentar preencher aqui os nossos tracinhos. Vamos tentar não, vamos conseguir, não é, pessoal? É inadmissível que algo tão importante, relevante, eu vou usar aqui a palavra importante, eu vou elogiar, eu vou defender, eu vou promover, eu sou favorável ao acesso ao registro civil e sou favorável ao acesso à cidadania no meu país. Então, vamos lá. É inadmissível que algo tão importante quanto o acesso ao registro civil. Observem que eu estou usando elementos do meu tema. Eu usei já o elemento registro civil e usei também a palavra importante, porque eu defendo o acesso a esse registro. É inadmissível que algo tão importante quanto o acesso ao registro civil não tenha gerado até agora esforços suficientes de... Turma, agora vem o que eu penso. Eu acho que os esforços devem ser de quem? Para que mais pessoas no Brasil tenham acesso ao registro civil. Aos esforços de quem? Das sociedades? Da sociedade brasileira? Das diversas sociedades que compõem o país? São elas que podem promover esse acesso ao registro? Não, né, turma? Quem pode promover esse acesso ao registro são governantes. São governantes municipais, estaduais, federal, distrital, tá? Então, é inadmissível que algo tão importante quanto o acesso ao registro civil não tenha gerado até agora esforços suficientes de autoridades políticas, pronto. Escolhi quem eu acredito que deva trabalhar em função desse acesso. Para a realização de ações que
turminha, que promovam algo. Olha aquela palavrinha que eu sugeri, se algo é interessante, eu quero promover. Se algo é positivo, é bom, traz bons resultados, eu quero promover. Aqui eu coloquei um tracinho pequeno porque eu vou usar um pronome. Esse pronome vai se referir à palavra acesso. Eu disse que é importante o acesso, e o acesso é masculino. Então eu vou dizer ações que o promovam. Não é verdade? Olha. Então, novamente, é inadmissível que algo tão importante quanto o acesso ao registro civil não tenha gerado até agora esforços suficientes de autoridades políticas para a realização de ações que o promovam e, assim, promovam também, lembra o nosso raciocínio? Se eu tenho acesso ao registro civil, eu tenho algo importante para procurar o acesso à cidadania. Não é para que eu tenha essa cidadania já garantida, mas pelo menos é fundamental para que eu lute por ela. Muito bem, então eu vou dizer, e assim promovam também o acesso à cidadania. Então, é isso que eu vou trazer. Muito bem, eu já falei em cidadania, eu já falei em registro, e eu gostaria de lembrar a vocês que eu preciso incluir o Brasil em algum lugar. Se eu não encontrar outra oportunidade, e acredito que eu não encontro, porque eu não estou vendo mais nenhum tracinho aqui, eu vou pedir para vocês em casa, após a palavra cidadania, escreverem a expressão no Brasil, porque aí o nosso tema vai ter a inclusão de mais uma palavra que lhe é fundamental. Entendido? A nossa introdução vai incluir mais uma palavra do tema. Vocês viram que eu rejeitei a palavra garantia, mas eu dei a entender que com o registro é possível ter acesso à cidadania. Não é garantido, é possível. Eu substituí. E eu não falei ainda de visibilidade ou de invisibilidade. Então, por gentileza, turma, nesse numeral 5 aqui, observem um pouquinho antes, aí no material de vocês, escrevam no Brasil. É aquilo que eu disse, o nosso espaço aqui, como é um slide, às vezes é um pouquinho mais curto, mas no seu você consegue escrever no Brasil. Muito bem. Então, a minha primeira frase trouxe elementos do meu tema. Observem, não copiei o tema como estava, mas eu fui estabelecendo uma relação entre registro e cidadania. Gente, isso confirma o que revela Chomsky quando se refere à apatia existente da necessidade de empreender medidas de grande relevância. Noam Chomsky, grande intelectual americano. Então, aqui eu tenho o Chomsky, que certa vez comentou que fica abismado com a inércia, com a falta de atitude. E isso casa muito bem, porque eu acabei de dizer que não há esforços suficientes de autoridades políticas. Então, os esforços são poucos. Os esforços não são suficientes. E isso casa muito bem com essa falta de atitude. Existe uma apatia diante da necessidade de empreender medidas de grande relevância. Essa é a minha segunda frase. A constatação dessa lamentável indisposição pelo intelectual é preocupante diante da urgência de vencer desafios e contribuir para o alcance do objetivo em pauta. Qual é o objetivo em pauta? Ter acesso à cidadania. Muito bem, gente. Então, aqui está a nossa introdução, mas eu gostaria de comentar alguns elementos grifados, e não vou faltar a fazer isso na próxima tela, porque na próxima tela eu tenho uma introdução semelhante a essa. Vou já aqui falar de algo que servirá para as demais. Observem que eu grifei a palavra medidas. Por que, Rita, se você fez isso? Porque eu preparo a minha introdução dando a entender o que ocorrerá nas demais linhas do texto. Quando eu digo que há uma necessidade de empreender medidas, essas medidas eu sei que estarão presentes na minha proposta interventiva. Entendido? Então, já coloco minha projeção do texto na introdução. É por isso que eu levo essa palavrinha. Eu não estou aqui oferecendo a vocês aquilo que se costuma chamar gesso. Eu estou dando uma sugestão que pode sofrer alterações. Eu só estou mostrando a importância de preparar a introdução de modo a facilitar o restante da sua redação. Gente,
Aqui, eu digo que a constatação dessa lamentável indisposição pelo intelectual é preocupante diante da urgência de vencer desafios. Esses desafios serão os problemas que eu vou enfrentar com as medidas. Esses desafios serão resolvidos com as medidas. Entendem? Então, é isso. Vamos para mais uma telinha e agora vamos ver o outro tema do último Enem. Vamos ver agora. Vamos ver o tema 2. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Mais uma vez, o Brasil está presente, agora vocês vão entender o esquema muito mais rapidamente. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. E aí, turminha, qual é a primeira palavra? A primeira palavra é reconhecimento. Sempre fiquem atentos à primeira palavra. Ah, Rita, sim, mas na tela anterior você nem valorizou a palavra invisibilidade. Aquela palavra não vai aparecer na sua redação, Rita, sim. Em algum momento eu vou trazer a ideia de visibilidade. Eu vou explicar no desenvolvimento por que o registro civil é um passo inicial para a visibilidade. Agora, eu não trouxe a palavra invisibilidade na introdução, porque além de ser possível trabalhar com ela depois, eu trouxe aquela orientação contrária à sua utilização. Reconhecimento é algo positivo, porque é o reconhecimento justo de que as mulheres são bastante contributivas nas ciências da saúde no Brasil. Então, você é favorável ao reconhecimento? Você acha isso positivo? Acho. Bem como acho positivo que as pessoas tenham acesso ao registro civil. Tudo bem, então vamos defender o reconhecimento dessas mulheres. É inadmissível que algo tão... Bom, já que eu defendo que algo tão importante ou que algo tão relevante, Rita, se que algo tão justo, Rita, se eu posso substituir essas palavras? Sim. Você pode dizer, por exemplo, é inaceitável. Você pode dizer, por exemplo, que algo justo e retirar o tão, que algo importante e retirar o tão. Se você achar indispensável, você vai retirar o tão, porque não existe o tão indispensável. Pode até existir algo importante e algo mais importante ainda, por isso tão importante. Mas você não deve dizer tão indispensável. Está bem? Então tenha cuidado com essas aplicações. É inadmissível que algo tão importante quanto, vamos trazer o nosso tema, o reconhecimento, se não couber, meus amores, completam, reconhecimento, completam aí no material, quanto o reconhecimento, e aí você não copia exatamente como no tema, eu vou tentar pôr aqui, quanto o reconhecimento de que mulheres, por favor, complementem, porque o meu espaço acabou, tá? Vou colocar aqui umas reticências só para vocês lembrarem de que vão complementar. É inadmissível que algo tão importante quanto o reconhecimento de que mulheres têm contribuído demasiadamente para avanços nas ciências da saúde em nosso país. Observe, eu vou repetir tudo. Aí você copia, muito bem. Você vai dizer, é inadmissível ou é inaceitável que algo tão justo, tão importante, tão relevante, quanto o reconhecimento de que mulheres têm, com circunflexo, não é turma, porque mulheres é plural, sujeito plural, têm contribuído em demasia, ou então demasiadamente, ou então significativamente, tem contribuído significativamente para avanços nas ciências da saúde em nosso país. Pronto, suficiente. Rita, se eu posso usar a palavra nosso, a primeira pessoa do plural? Pode usar sem problema. Então, turminha, espero que você já tenha conseguido copiar. Se não conseguiu, vocês podem pausar o vídeo e copiar. Em seguida, retornam, claro. Então, se eu fizer assim, eu já dei a entender que as mulheres contribuem demasiadamente, significativamente, para avanços nas ciências da saúde em nosso país. Troquei a expressão no Brasil por em nosso país, inclui aqui a palavra avanços,
E já usei a palavra reconhecimento. Então, é inaceitável que algo tão importante quanto o reconhecimento de que mulheres têm contribuído demasiadamente para avanços nas ciências da saúde no Brasil não tenha gerado até agora esforços suficientes de... E agora você decide. Rita, se é importante eu já dizer isso, não é obrigatório você seguir esse modelo. Mas você perceba que você está se comprometendo. As pessoas que você apontar aqui como aquelas que não estão fazendo os necessários esforços são as pessoas que vão ser apontadas no momento da sua proposta interventiva, como aquelas que têm que ter atitude. Então, decida. Quem poderia reconhecer, não tenha gerado até agora esforços suficientes de autoridades políticas eu gostaria de acrescentar mais um grupo, Rita C. Você pode acrescentar. Se, ao chegar à sua proposta interventiva, você não encontrar o que dizer sobre mídias, por exemplo, aí você vem aqui na introdução e corta as mídias. Entendido? Mas tudo tem que bater direitinho. Para a realização de ações que promovam esse reconhecimento. Um reconhecimento masculino, né, gente? Então eu vou dizer que o promovam. E assim, promovam também. Rita, se a repetição da palavra, nenhum problema, porque eu tenho aqui o elemento também em seguida. Eu faço isso uma vez, eu não vou abusar, eu não vou outra vez usar essa estratégia. O promovam também é perfeito. Promovam também, e assim, promovam também justiça. Tá bem? A esse gênero. Então, aqui, eu estou dizendo que se houver esse reconhecimento, há uma promoção de justiça a esse gênero, que é o gênero das mulheres. Isso confirma o que revela Chomsky quando se refere à apatia existente diante da necessidade de empreender medidas, que eu vou levar para o meu parágrafo de proposta interventiva. De grande relevância, a constatação dessa lamentável indisposição pelo intelectual é preocupante diante da urgência de vencer desafios, e eu vou ter que dizer que desafios existem para que as mulheres sejam reconhecidas para valer, tá bom, gente? Bem, nós vamos agora encerrar este nosso primeiro vídeo e damos continuidade com mais 2 temas. Os do Enem do ano passado já estão discutidos. Até já já, galera!